noite a todos, sejam muito bem-vindos ao CEMUC Astronomia Visual. Olha só, nós já estamos no módulo 6, o futuro da observação astronômica. O quanto o nosso curso passou rápido. Mas não se preocupem, o nosso curso irá continuar ainda melhor através da rede conectivista de astronomia. Então já é um convite para vocês, na quinta-feira, participar de nossa live. Hoje temos a presença do professor Antônio Carlos Miranda, que é doutor em astrofísica estelar, professor lá do Pernambuco, da UFRPE, e também ele coordena um projeto muito interessante, que é Desvendando o Céu Austral. Professor Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse seu honroso convite, desejar sucesso na sua pesquisa, na conclusão do seu doutorado, e dar boa noite a todas as pessoas que estão aí lhe acompanhando nesse seu projeto. E para mim será um prazer conversar com vocês sobre esses temas muito importantes sobre a educação científica no Brasil e no mundo. Perfeito, muito bom. Aqui nós já temos várias pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo também. O Iago, boa tarde, vindo lá do grupo da TV Big Bang. Seja bem-vindo, TV Big Bang, mais uma vez. A Yara também, boa noite. Eneida, lá de João Pessoa, um pouco mais próximo do professor Antônio. Vanessa, boa noite. O Pedro é de Portugal, boa noite, Pedro. Aldo, boa noite. O Marcos, eu creio que ele seja do Uruguai. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Pessoal, então, essa semana estamos trabalhando com a observação astronômica e o limite que temos até o momento da nossa observação. Em nosso módulo, temos ali uma fotografia do buraco negro e daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes disso, o canal Física Clássica já está aqui conosco, né? Como prometido, nós conversamos hoje. Seja bem-vindo, já siga o canal do Felipe Nascimento, Física Clássica. O Glaucio também está aqui, boa noite. Antes de falarmos sobre o futuro da observação astronômica, o professor Antônio tem um projeto muito legal, Desvendando o Céu Austral, e ele vai falar um pouquinho desse projeto antes para todos vocês. Eu já vou até colocar a tela aqui para o professor Antônio, e vocês podem tirar dúvidas, perguntar, comentar, e daqui a pouquinho a gente já começa a falar sobre o futuro da observação astronômica. Professor, então fique à vontade, apresente o projeto para nós. Tá, obrigado. Qualquer coisa que a imagem não aparecer ou o som falhar, você me avisa, tá? Perfeito, tá tudo ok. Tá, então, gente, eu coloquei esse primeiro slide, porque o Leandro me autorizou a fazer uma propaganda, um comercial do nosso projeto, né? Então, esse projeto tem o nome Desvendando o Céu Austral. Esse projeto, ele é um projeto cadastrado no MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, com o nome Desvendando o Céu Austral, Ciência, Tecnologia e Inclusão Social. Ele é cadastrado como um projeto de inclusão social. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele pertence ao Departamento de Física, à Pró-Reitoria de Extensão e ao Departamento de Educação à Distância, que também tem curso de Tecnologia e de Física. E lá ele é um projeto de popularização da ciência. Nós colocamos, eu tenho aqui do lado esquerdo a logomarca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e do lado direito a logomarca do nosso projeto. Nós escolhemos o Cruzeiro do Sul, né? E eu sou professor lotado no Departamento de Física da Universidade. Eu vou passar para vocês algumas atividades que nós fazemos. Tentarei ser rápido para depois a gente passar para a nossa temática. Em primeiro lugar, é uma pergunta: o que fazemos? A gente diz o Desvendando, nós chamamos simplesmente Desvendando, tá? Desvendando
desenvolve um conjunto de atividades de divulgação e cultura científica, tendo como finalidade atrair novos cientistas e integrar pessoas de diversas áreas de interesse. Nós fazemos atividade em escolas de ensino básico. Esse projeto é desde 2014, em 6 anos, e vários estudantes de escolas básicas que nós passamos fizeram o Enem, o vestibular, para entrar nas nossas universidades. Então, de certa maneira, o projeto ajudou um pouco a incentivar jovens a querer estudar a área de ciências exatas. Uma atividade muito comum é a observação astronômica. Nós temos 14 telescópios, alguns robotizados, e fazemos observações, noite de lua cheia, eclipse, observação de conjunção, de ocultação, de planetas. Então, fazemos muito nas praças, nas escolas e na própria universidade. Essa fotografia é uma observação do eclipse do Sol, eclipse parcial do Sol, no próprio campus da universidade. Nós fazemos palestras, nós somos convidados para feiras de ciências e escolas e cursos, e damos muitas palestras de vários temas, não só da astronomia, de áreas paralelas e correlatas, ligadas à astronomia. Tá? Inclusive, ampliamos para áreas que dentro da universidade são criticadas. Falamos de ufologia, misticismo, história, até astrologia a gente faz debate, tá? Isso aqui é uma atividade de formação de professores municipais numa cidade do sertão de Pernambuco. Nós fazemos várias oficinas práticas, lúdicas, né? Temos, inclusive, a parte de oficinas para crianças. Esse é um exemplo de uma oficina que nós fazemos, a oficina das constelações e estrelas da bandeira do Brasil. Nós fazemos todo o apanhado histórico, a parte de coordenadas, e a bandeira do Brasil, como nós sabemos, cada estrela representa um estado da federação. Então, nós fazemos essa oficina, onde os estudantes recebem bandeira do Brasil, desenham, pintam, tá? E é bem multidisciplinar. Nós fazemos o que chamamos de turismo astronômico, daqui a pouco eu falo com detalhe, né? Pernambuco é uma capitania antiga, né? Recife é a capital mais antiga do Brasil, vai fazer 500 anos, e nós temos muitos pontos da história da ciência e da astronomia também. Tá? Nós fazemos o turismo com ônibus escolares. Todas as nossas atividades são gratuitas, né? Ninguém paga nada. Na verdade, a gente diz que já está pago quando a pessoa paga os impostos e paga o nosso salário. Tá? Isso mesmo. Isso aqui é um exemplo de um turismo astronômico na parte antiga de Olinda, um monumento de 1800, mas eu vou falar daqui a pouco nele. Tá? Nós temos um curso de introdução à astronomia, é o nosso carro-chefe. Nós temos cursos em 10 localidades diferentes, universidades, escolas públicas, escolas privadas, cidade interior. São cursos de duração de 2 meses, e cada turma tem 100 alunos. Já fizemos curso para mais de 10 mil pessoas ao longo desses 6 anos. Isso é uma aula do curso, né? E muito temos bom. Um grupo de teatro científico, inclusive com uma colega que fez o doutorado na área de ensino das ciências com teatro científico experimental, fazemos peças de teatro, né? Ninguém aqui é à toa, a gente é professor e que faz atividades com os estudantes, né? A gente brinca, diz que no máximo um é ator mentado, outro é ator doado, mas ator ninguém é. A gente faz atividade bem lúdica. Essa é no Instituto Federal da cidade de Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco, nós representamos a peça A Vida de Galileu, do Bertold Brecht, né? E aí tem um mesclado de nossos monitores com estudantes e professores da própria escola, né? Nós trabalhamos a temática, levamos o material escrito, às vezes passamos um vídeo e fazemos o ensaio
da peça de teatro. Aí esse professor de física que está com o galileoscópio, ele fez Galileu, uma fez a filha de Galileu, que era a freira, o outro fez o Papa, e aí a gente faz esse debate sobre a relação do julgamento de Galileu com a Inquisição. Então chamamos um professor de história também para entrar no debate. Bom, nós temos ações permanentes, temos o curso de introdução à astronomia, temos observações astronômicas, aqui está escrito Torre Malakoff, daqui a pouco eu mostro. Torre Malakoff é um observatório de 1855 que tem no centro do Recife, né? E nas escolas nós fazemos oficina de lançamento de foguetes, aqueles foguetes de garrafa PET para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e foguetes educativos com combustível sólido, que aqui tem uma fábrica, também depois eu falo nela. E fazemos muitas palestras e observações. Nós fazemos o que chamamos de luau astronômico, uma noite de lua cheia, colocamos uma música falando sobre a Lua e colocamos telescópios. Bom, a universidade tem uma escola técnica de ensino médio agrícola, cujo nome é CODAI. É uma sigla porque é Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas. Essa escola fica no município de São Lourenço da Mata, e lá nós montamos um clube de astronomia, chamado Clube de Astronomia Apolo 11, e conseguimos levar a fábrica de foguetes educativos. Quem conhece o lançamento de foguete, conhece a empresa Bandeirante, do Roberto de Paula. É a única fábrica de motores de foguetes combustível sólido que tem no Brasil. Então, nós levamos para dentro do terreno, do sítio da escola agrícola. E lá fazemos montagem de foguetes, e o projeto vê atividades com balões estratosféricos e drones. Tá? Nós, num convênio com o Observatório Nacional, colocamos lá a câmara de monitoramento de meteorito do projeto ESOS, e temos um curso de astronomia para os estudantes das áreas técnicas que trabalham com cartografia. E temos eventos que são fixos no calendário que nós criamos. Nós criamos um evento chamado Semana de Popularização da Ciência do Semiárido, né? Num convênio com o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, o nosso Museu de Ciência de Pernambuco, que é o Espaço Ciência, é bastante conhecido, o Instituto Nacional do Semiárido, que é um órgão federal que fica em Campina Grande, na Paraíba, que estuda todas as problemáticas das regiões semiáridas, e a nossa universidade. E esse evento é o seguinte: uma vez por ano, nós escolhemos uma cidade da seca, que está vivendo o problema da seca, e passamos uma semana discutindo as temáticas ligadas ao semiárido. No nosso caso, da astronomia, a gente fala do Sol, observação de manchas solares, e os profissionais de outras áreas fazem palestras de temas ligados à questão do semiárido. Então, é um evento fixo, anual, né? Já fizemos em 6 cidades do semiárido, da Bahia, Pernambuco, Paraíba, né? E esse ano nós vamos fazer em Campina Grande. Temos um evento que é a visita ao Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que fica numa cidade chamada Itacuruba, né? São 2 nomes indígenas, né? É o OASE. Esse é um observatório, eu vou falar nele depois. Ele pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é gerido pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que montou um observatório para rastrear asteroides em rota de colisão com a Terra. E pelas exigências, o sítio tem que ser muito seco e muito escuro, sem poluição luminosa. E a cidade escolhida foi a cidade do Sertão de Pernambuco, que fica a 600 quilômetros de Recife, que é uma cidade pequena, com 4.000 habitantes, e não tem poluição luminosa, e é muito seco, a seca lá é pesada. Então, esse observatório, ele é um observatório usado exclusivamente para pesquisa. Ele é dirigido por 2 mulheres, a doutora Terezinha Rodrigues e a doutora Daniela Lázaro, do Observatório Nacional, e 2 vezes por ano elas abrem o observatório para visita pública. E nós levamos estudantes e professores para visitar, e a gente passa uma noite tendo palestras na cúpula do observatório e fazendo observação astronômica. Esse observatório, ele é profissional,
ele tem um espelho de 1 metro de diâmetro e é dedicado exclusivamente à pesquisa de asteroides na rota de colisão com a Terra. É o famoso projeto Impacton, eu falo nele já já. E sobre o nosso turismo astronômico, eu queria fazer um convite para quem não é de Pernambuco, visitar Pernambuco e conhecer os pontos do turismo astronômico que nós temos aqui em todo o estado. Eu vou restringir essa minha apresentação apenas a 4 pontos que ficam em Recife e Olinda, porque é pertinho. Os outros pontos que ficam longe, eu falaria em outro momento, mas o convite é: venham para Pernambuco, venham para Recife, conhecer esses nossos pontos da história da astronomia. E quem vier, viu, Leandro, eu dou como brinde aí um mergulho na praia de Porto de Galinhas, tá? Olha só, opa. É o brinde. Bom, nós temos aqui, eu vou ler para ficar compactado, tá? Observatório de Margrave. Em 1637, chega a Pernambuco Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês. Em 1638, chega George Margrave, astrônomo que permaneceu no Recife até 1644. Foi o primeiro astrônomo a fazer observações no hemisfério sul e construiu o primeiro observatório astronômico das Américas. Hoje resta apenas uma placa na esquina de 2 ruas no Recife Antigo, Rua do Imperador e a Rua 1º de Março. Esse prédio, o observatório não existe mais, porque depois da expulsão dos holandeses, os portugueses derrubaram. Tem uma placa aqui com registro e a Prefeitura do Recife está comprando o prédio para fazer um museu da astronomia aí, tá? Então, isso é de 1638, esse observatório. Nós temos essa famosa Torre Malakoff, que é o palco da astronomia em Pernambuco, foi inaugurada em 1855 e visitada por Dom Pedro II em 1858, né? Dom Pedro II, a gente sabe que é o patrono da astronomia no Brasil. E o dia 2 de dezembro é o dia da astronomia no Brasil, em homenagem a ele. Hoje, o observatório é apenas um centro cultural e um observatório didático. Nós, da universidade, usamos esse observatório para atender o público e fazer observação, né? Não é pesquisa, porque o céu da cidade tem poluição luminosa, é apenas para contar a história. Aqui em vermelho eu coloco assim: vê a Guerra da Crimeia na Rússia e a fortaleza de Malakoff na cidade de Sebastopol, porque essa Torre Malakoff, ela é inspirada na fortaleza de Malakoff, da cidade de Sebastopol, na Guerra da Crimeia, na Rússia. Mas é um observatório que é de 1855 e até hoje existe, né, no Recife Antigo, na beira do Cais do Porto, do Recife, tá? É um prédio muito bonito. E em Olinda, que é uma cidade histórica, Olinda é mais antiga do que Recife, né? Tem um observatório que aqui está dizendo Cometa Olinda. Aí está dizendo o texto: no dia 26 de fevereiro de 1860, Emmanuel Lier, né, a serviço do imperador Dom Pedro II, descobre no alto da Sé de Olinda, Pernambuco, o cometa na constelação de Dourados, o qual ficou conhecido como Cometa Olinda. Hoje, o prédio do observatório é um registro aproximado do ponto de observação do cometa. Esse observatório ainda existe, ele tem uma cúpula, ele tem monitores ligados ao Espaço Ciência que atendem o público de terça a domingo e faz observação astronômica, né? Esse cometa também é chamado Cometa Lier e é um cometa de órbita aberta, parabólica, então ele não é elíptico, ele não volta mais, e depois que ele se aproximou do Sol, ele se dividiu em 2, é um cometa duplo, tá? Então, esse prédio ainda existe, de 1882. E nós temos no próprio alto da Sé de Olinda, a 200 metros desse observatório, um monumento que registrou o trânsito do planeta Vênus pelo disco do Sol, né? Aqui está dizendo o texto: em 6 de dezembro de 1882, a comissão do Imperial Observatório, em Olinda, observa o trânsito de Vênus pelo disco solar e determina a distância Terra-Sol, que é a unidade astronômica. Como esse acontecimento ele se repete a cada 122 anos, no dia 8 de junho de 2004, nós estávamos já aqui e reproduzimos a observação do trânsito pelo disco do Sol. E, na ocasião, nós fundamos a Sociedade Astronômica de Olinda, tá? E aqui tem 2 placas. Essa mais velha é a placa de 1882 e essa outra é a nossa que nós colocamos, tá? Essa observação de trânsito de Vênus, né, trânsito planetário, tem Vênus e tem Mercúrio,
Mas a do trânsito de Vênus foi um projeto de um dos mentores do Isaac Newton, que era Edmundo Halley, né? E ele sugeriu uma técnica de observar trânsito de planeta para, com uma pequena triangulação, se determinar a unidade astronômica. Foram feitas várias observações em vários lugares, um deles foi o Alto da Serra, em Olinda. Então, isso dá um pouco de histórico a esses pontos que ainda existem, estão lá, né? Aqui é o monumento que está um obelisco, né, com as duas placas. Isso aqui sou eu levando um grupo de estudantes de escola pública para contar essa história. Infelizmente, a população não conhece esses nossos monumentos, né? Não existe um programa público de uma prefeitura para fazer isso. Nós fazemos porque é um projeto de extensão da universidade e é a nossa tarefa, tá? Bom, eu quero dizer que esse nosso projeto de extensão, ele inspirou a universidade a aprovar uma especialização em ensino de astronomia e ciências afins, né, que é um curso semipresencial, nós estamos ministrando ele apenas virtualmente. Esse curso já começou em dezembro passado, e ele é previsto durar 14 meses, e nós trouxemos o professor Oscar Matsuura para dar palestra e orientar monografias, o professor Roberto Nardi, daí de Bauru, que vocês conhecem, a professora Tatiana Viana, da Itália, falando de direito espacial, a doutora Larissa Souza, que é brasileira e está na Universidade da China, vai dar palestra de cosmologia, uma doutora Neide, que vai falar sobre medicina espacial e a saúde do astronauta, o professor Olival Freire, que vai falar sobre pesquisa em história da ciência. Então, esse curso foi o resultado da atividade de extensão, porque muitas pessoas que faziam o curso de extensão são professores e pediram um curso num nível um pouquinho mais elevado, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos esse curso em parceria com o projeto Desvendando o Céu Astral. E só para terminar, nós temos parcerias, né? Nós temos parcerias. Todas as atividades são feitas junto com o Espaço Ciência, com o Centro de Ensino de Ciência da UFPE, com a Torre Malakoff, que eu falei, do Instituto Nacional do Semiárido, com o Observatório Nacional e a SBPC, e vários clubes de astronomia de escolas e institutos federais. São mais de 20. Eu coloquei aqui alguns que são os mais antigos, tá? São os clubes de astronomia que nós fazemos aulas práticas, porque quem trabalha com clube de astronomia já tem uma vivência prática, né? São aqueles chamados astrônomos amadores, que têm uma boa habilidade de manusear um telescópio para olhar o Sol, olhar planeta, Lua. Então, tudo que nós fazemos é a muitas mãos. É um projeto coletivo de muitas pessoas, tá? Bom, eu encerro aqui essa apresentação. Quero saber se a gente faz algum tipo de debate ou eu já passo para outro tópico. Perfeito, professor. Eu achei incrível a questão dos telescópios. Vocês têm 12 ou 14 telescópios, né? 14. É muita coisa, gente. E eu só quero aproveitar que o professor falou, e eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. O projeto do professor Antônio, ele já é o primeiro projeto divulgado na Rede Conectivista de Astronomia. Ele me autorizou, né? E ele já está aqui. Então, quinta-feira, eu vou mostrar para vocês, na nossa live, a inauguração dessa rede, que tem como objetivo aproximar as pessoas, os canais do YouTube, os projetos, os perfis em Instagram, todo mundo em prol da astronomia. Então, olha que interessante, a rede de astronomia. Então, para seguir, vocês terão acesso a isso a partir de quinta-feira. Canais do YouTube, eu já coloquei aqui o projeto Desvendando o Céu Austral, canal do professor com o projeto, que é muito importante. Obrigado. Que já aparece aqui. Depois disso, já coloquei a página do projeto no Facebook e também no Instagram. Então, quando vocês tiverem acesso ao nosso blog, já terão aí indicações bem legais. Se você tem um canal no YouTube, página no Facebook, Instagram, mande uma mensagem no privado que nós iremos analisar, né? Se é um trabalho assim que vale a pena a gente divulgar, e com certeza vai valer a pena, estará aqui também como indicação para que todos possam
aprender juntos. Então, é o nosso primeiro contato da rede conectivista de astronomia. Muito bom. Obrigado. Perfeito. É um prazer, professor Antônio, e eu acredito que todos nós vamos analisar e participar deste projeto magnífico do Pernambuco. O senhor falou sobre o Maurício de Nassau, né? É. Isso. O Maurício de Nassau é um dos grandes nomes da astronomia no Brasil, porque ele trouxe para a gente o observatório, né? É de Olinda, não é isso? Não, é Observatório o de de Olinda. Recife, é o de Jorge Margraf. Isso, de Recife, né? Então ele tem uma história muito bonita. Só que a gente acaba desvalorizando, a gente não corre atrás para saber dessas coisas. E um projeto igual esse do professor Antônio resgata a história da astronomia. Vocês podem perceber, pesquise no Google para vocês verem, astroturismo. Existem poucas atividades de astroturismo no Brasil. E este projeto busca incentivar o astroturismo. Que bom. Alguém quer comentar alguma coisa aí no chat? O que, que achou do projeto do professor? Vocês podem entrar depois neste blog que eu vou divulgar na quinta-feira e terão acesso aí ao trabalho do professor Antônio e também na descrição desse vídeo, desta live. Vocês têm todos os links disponíveis. A Física Clássica, né, o canal do YouTube Física Clássica, diz o seguinte: quando Galileu vai preso por conta da Inquisição em prisão domiciliar, que ocorre ruptura entre religião e ciência, pois neste ato me parece que a ciência se separa e nasce o método científico. É uma questão até mesmo polêmica, né, professor Antônio? O senhor encara essas questões com bastante calma, né? Eu digo assim, tranquilidade. Já fala aí muito de astrologia, joga essas questões em debate, né? É Foi o isso mesmo, seguinte, professor? se você chamar uma palestra de um astrofísico, você vai juntar no auditório 20 pessoas. Se você Sim, chamar uma palestra de um ufólogo, você vai dar 200 pessoas. Eu sou muito convidado para dar palestra para um grupo que tem aqui é no Brasil inteiro, mas vários estados aqui vizinhos do Nordeste tem, que é o pessoal de ufologia espírita. São pessoas que são espíritas e são ufólogos. Eles discutem, perdão, estou em aula, querido já. Desculpe. É, discutem vida fora da Terra do ponto de vista espiritual, com os deuses astronautas, com os exilados de Capela. E quando eu vou para a palestra com eles, eu vou levar, inclusive eu trouxe para agora, para a gente falar sobre observação, esse ponto de vista, porque é uma das coisas que mais crescem no mundo com essa tecnologia de chegar em Marte, esses novos telescópios James Webb, exoplanetas. A cabeça do ser humano é muito espiritualizada. Então, a busca de vida fora da Terra, que é uma coisa muito importante para a ciência, mas essa busca está indo para o lado espiritual. E a ufologia espírita ou a ufologia bíblica, ela está crescendo mais rápido do que a astrofísica observacional. Então, o público para essa visão mística é maior do que o público para uma alfabetização científica. sim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu não quero também ofender as pessoas que têm espiritualidade, têm fé. Mas para a formação de uma visão científica, acadêmica, não é bom. Então, é uma luta muito grande. Então, a gente mergulha nesse universo. Nós vamos para esse octógono, vamos dizer assim, nós vamos para a frente de batalha, debater ideias com muito respeito, sem chamar as pessoas de pseudociência, nem de gado, nem de burro, nem de nada, com todo o respeito, levar elementos de um debate sobre formação da vida, do ponto de vista da astrobiologia, e quem sabe, em alguns momentos, essas pessoas vão começar a refletir e vão vir para o nosso lado, né? É uma região muito perigosa, porque a gente não quer ofender a espiritualidade das pessoas. Mas eu acho que nós devemos encarar, sim, esse debate. Ótimo. Isso mesmo.
E a cada dia, professor, os limites da observação, eles vão trazendo questões que as pessoas tentam responder por outros caminhos também do que o conhecimento científico já produzido até o momento, né? É, Então, isso, você tenta buscar respostas em outros locais. Então, aumenta ainda mais algumas correntes é, de, que trazem aí essas questões que o senhor acabou de dizer, né? é. Então, é algo muito complicado e quando o senhor encara de frente essas temáticas, né, eu vejo com muita coragem de falar sobre isso e, infelizmente, eu tenho certeza que muitas pessoas interpretam mal, algumas vezes, essa abordagem que o senhor O tem. meu departamento, o departamento de física da minha universidade, não gosta. Eles não convidam ninguém. Quando eu convido, eles me recriminam. Diz que eu estou fazendo uma coisa errada, porque eu não posso levar um ufólogo, um astrólogo. Eu já levei uma Wicca, né, que é uma bruxa, uma moça que estuda doutorado de teologia, para falar sobre mitos e realidades do ponto de vista do céu. E eu levo para um debate, como o meu curso é de extensão, extensão é aberta ao público da rua, é a Sim. universidade indo para o povo. E esse debate eu faço no meio da população, faço nas escolas, no interior, e faço dentro da universidade. Agora, é difícil. A academia tem uma barreira. De um lado é preconceito, do outro lado é um rigor científico, tá? São as duas coisas. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que o movimento da Terra plana, por exemplo, ele só tem essa força que ele tem, que sabemos que tem sim, né? Porque eu acredito que muitas pessoas da ciência não conversaram com essas pessoas, não tiveram esse Claro. diálogo que o senhor tem. Então, quando você não conversa, você apenas critica, você não entra no debate, você não sabe quais são os argumentos que a pessoa tenta explicar, né? E ao invés de você destruir algum movimento desse, você acaba encorajando eles a É, aumentar cada vez mais o público, né? mas Então, eu estou evoluindo, porque há uns anos atrás me falaram que a cantora Elba Ramalho falou na televisão que foi abduzida, andou de disco voador 3 vezes. E aí eu, na minha maneira assim, grosseira de falar, eu disse que era maconha estragada. Hoje em dia, se alguém me disser isso, eu chamo a pessoa para a gente debater a possibilidade de uma tecnologia extraterrestre do ponto de vista dos projetos que nós conhecemos, da tecnologia que nós sabemos da Terra. Aí eu abro um debate, né, para tentar combater essa informação por outro caminho. Porque você ficar com raiva e xingar é mais rápido, mas você não educa, né? é verdade, isso mesmo. Professor, então, esse nosso assunto tem tudo a ver com os limites da observação astronômica. Eu vou botar o outro slide, posso? Pode, fica à vontade. Você vai me Que é o. dizer se ele chegou aí, tá? Ah, isso, já Não, esse não. apareceu aqui. Não, nem Uhum. esse não. Ah, tá. Chegou aí E, agora esse. sim, isso mesmo. É CEMUC, o nome que chama. Isso. Você está vendo agora com tela cheia? Sim, à vontade. Pessoal, Pronto. antes que o professor comece, fique à vontade para mandar mensagens aqui no chat, perguntando, dando a opinião de vocês, porque nós estamos aqui para fazer uma live entre todos nós, tá? Então, comentem o que o professor vai falar, o que eu vou falar, o que que vocês gostariam de saber a mais. Fique à vontade. Posso? Fique à vontade, professor. Bom, eu deixo aí disponível para quem quiser o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? E eu coloquei o título que você sugeriu, Limites da Observação Astronômica, mas eu vou fazer uma viagem por várias temáticas, apenas com o objetivo da gente instigar debates, tá? Provavelmente a plateia que está aí já conhece muitas dessas informações,
mas eu vou fazer uma provocação novamente, tá? Eu vou colocar essa imagem e vou fazer uma comparação grosseira do universo com a matéria. Eu vou chamar os corpos muito pequenos de partícula, os sistemas estelares vou chamar de átomo, e vou evoluindo, chamar os conglomerados de planetas, vou chamar de molécula, e a junção de todas as galáxias eu vou chamar de tecido. Eu vou fazer isso só para a gente ver um detalhe, né? A primeira observação astronômica que a gente tem que fazer é a observação interna, conhecer o nosso planeta. Porque conhecer o nosso planeta, a gente conhece todos os aspectos da formação planetária, da dinâmica do ponto de vista dos movimentos completos, né? Não só rotação e translação, da parte interior de um planeta, de todas as suas subcamadas, do seu núcleo, da geração do seu campo magnético, dos seus oceanos, de tudo. E o laboratório mais rico que nós temos para conhecer outros planetas e outros locais é a própria Terra. Por quê? Porque a nossa ciência ela é baseada no que nós temos na Terra. Nós não podemos falar de coisas de outros planetas se a gente não tem um ponto de comparação, né? O oxigênio, a gravidade, a rotação, o clima, tudo. Então, nós devemos conhecer a nossa Terra. E a nossa Terra é esse objeto que está aí, que do ponto de vista da comparação didática que eu estou fazendo, né? Estou fazendo uma comparação didática, eu vou chamar de partícula. Né? É um corpo muito pequeno, praticamente com a dimensão desprezível comparado com o total. E esse nosso objeto aí, ele é acompanhado de um segundo corpo, que é um satélite, né? Que nós chamamos a nossa Lua, que eu vou botar a imagem aqui. Por que eu coloco essa imagem? Primeiro, porque nós temos que fazer observação astronômica da Terra e de fora da Terra desse objeto, né? Nós temos vários projetos americanos, chineses, israelenses, indianos, europeus, de chegar à Lua, né? Esse objeto vai ser o próximo ponto de parada, o pit stop da humanidade. Nós vamos construir aí uma casa de apoio, né? No solo da Lua. Não estou falando a estação orbital que está sendo programada aí pela China, né? Nós vamos descer na Lua para usar a sua água, a Lua tem bastante água, para usar o seu solo, tem alguns metais nobres, vamos fazer mineração, vamos usar a Lua. Né? E uma curiosidade é que a Lua não tem um mapa como nós temos na Terra. O mapa da Lua é o mapa das planícies e o mapa das crateras. Cada cratera tem um nome. Né? Essa cratera grande aí, todo mundo sabe que é cratera Copérnico, né? E nós temos 2 brasileiros que dão nome a 2 crateras da Lua. São nomes bastante conhecidos, mas a minha curiosidade, eu faço muito isso nas escolas, né? Eu pergunto quem pode dizer quais são os 2 brasileiros que dão nome a 2 crateras da Lua. E normalmente na escola, quando o aluno responde, eu dou um brinde, eu levo ou um livro, ou um mapa celeste, uma carta celeste, e distribuo com os ouvintes. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, viu, Leandro, que é o seguinte: quem responder aí no chat quais são os 2 brasileiros que dão nome a crateras da Lua, vai ganhar um brinde. E o brinde é o seguinte: eu já disse que é um mergulho na praia de Fernando Noronha. E se a pessoa for de um estado longe, quem vai pagar a passagem é você, Leandro. Olha que brinde bom, tá vendo, gente? Nossa, que brinde perfeito, hein? O Leandro paga a passagem, eu dou a hospedagem e levo para mergulhar em Porto de Galinhas. Então, Olha valendo só. brinde. Quais os nomes dos 2 brasileiros que dão nome a 2 crateras da Lua? Vai lá, pessoal, comenta aí. Vale até o final da palestra, tá? Tá joia. Um deles é muito simples nós já até comentamos aqui em uma live, hein? Vamos lá. E eu digo para os alunos, quando eu estou numa escola, que aqui é permitido colar. Por quê? Porque
quando você está colando, você está aprendendo, né? Então, bom, eu vou seguir aqui. Eu coloco também essa partícula. Eu estou falando da comparação da matéria com o universo. Essa partícula é um planeta, que é Marte. Marte está muito famoso, porque esta semana o Perseverance, ele desceu em Marte. Todo mundo acompanhou, não foi? Na televisão, nas redes sociais. Desceu o Perseverance e desceu o helicópterozinho do Ingenuidade, vamos dizer assim, né? Então, Marte, ele é muito visado atualmente, né? Existem indícios de que lá para 2030 vai ter uma viagem tripulada para Marte. É um dos locais preferidos dos ufólogos para dizer que tem vida. Tem um ufólogo que diz que no Grand Canyon de Marte, que é o Valles Marineris, né? Que é mais profundo do que o Grand Canyon americano, tem um ufólogo que diz que lá no fundo tem água e tem vida. Ora, vamos observar Marte, vamos pegar a nossa luneta, o nosso binóculo e fazer uma astronomia observacional. A astronomia observacional não é essas coisas de querer um super telescópio para olhar uma galáxia muito longe, não. Se você estuda Marte, você vai ter um conhecimento muito grande de astronomia observacional, vai ter um conhecimento grande de astrobiologia, porque está muito na moda a astrobiologia de Marte, um conhecimento muito grande de vulcanismo, porque o Monte Olimpo, né, que é a montanha de vulcão mais alta do sistema solar, você vai ter uma aula de tudo. E a água subterrânea, que já foi constatada ter no subsolo de Marte. Né? E Marte é o planeta mais parecido com a Terra. Né? O dia em Marte é 24 horas, um pouquinho mais. E Marte, a gente sabe que ele deixou de evoluir como a Terra, porque o campo magnético de Marte acabou e a radiação solar entrou e evaporou o líquido de Marte. Né? E por que é que o campo magnético acabou? Porque o núcleo de Marte, as camadas desmoronaram e o núcleo parou de rodar. A rotação do núcleo é que gera o campo magnético, né? Que é o efeito dínamo. Né? O campo magnético da Terra é devido ao núcleo da Terra, que ele é uma carga elétrica, ele é ionizado, é níquel e ferro com cargas elétricas. E a gente sabe do eletromagnetismo que uma carga em movimento gera campo magnético. Então, veja o que você pode estudar com uma observação e depois com uma pesquisa sobre todos os detalhes desse planeta. Então, a minha sugestão é você observar Marte e usar Marte como seu trabalho de monografia, sua dissertação de mestrado, de tese de doutorado, porque Marte, ele é pesquisado por profissionais de todas as áreas, tá? Então, vale a pena fazer a observação de Marte. Bom, nós sabemos que entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides, não é isso? Professor, Pois não. antes que o senhor continue, a gente vai precisar pagar essa passagem, hospedagem, viu? Oi? Senhor, vamos precisar pagar passagem e hospedagem sobre a Lua, viu? Já diz aí quem respondeu, fala para mim. Então, o Bruno Henrique, ele diz que é a cratera Santos Dumont e a cratera de Moraes. Isso mesmo, professor? Santos Dumont, ele tem uma cratera aqui onde está o mouse, no Polo Sul. É uma cratera no lado visível, né? E no lado oculto tem uma cratera do Abraão de Moraes. O Abraão de Moraes foi um grande astrônomo brasileiro, que foi diretor do Observatório de São Paulo, do IAG, quando era ali na Barra Funda ainda, lá na parte antiga do IAG da USP, né? E um grande astrônomo que trabalhou, inclusive, para o projeto Apolo, fazendo mapa da Lua, junto com o Nicolini, esse pessoal todo aí de São Paulo. Então, é o Abraão de Moraes e é o Alberto Santos Dumont. Então, a pessoa que ganhou é de que estado? O Bruno Henrique, eu não sei se ele é o Bruno que fez uma live conosco do Rio de Janeiro, é isso, Bruno? Escreva aí de onde você é. Ah, mas o Bruno já tem praias lindas lá, ele não vai querer ir para Ele é da Pernambuco. onde?
De que estado? Ah, ele é do Rio de Janeiro. Não, então ele não vai querer, não. Não, Procura. vai. O Rio de Janeiro, rapaz. Eu morei no Rio de Janeiro, que eu fiz o mestrado na PUC do Rio. O Rio de Janeiro, para mim, é um lugar mais lindo do mundo, que eu adoro de paixão. Tenho muitos amigos, né? Mas vale a pena também conhecer outros litorais do Brasil. Então, nós temos uma praia aqui muito bonita. Temos duas praias que eu faço propaganda, que é Fernando Noronha e Porto de Galinhas. E o Bruno Henrique, como o Leandro vai pagar a sua passagem, e o Bruno, você vai ficar hospedado na minha casa. Eu digo que a minha casa é um hotel de 2,5 estrelas, tá? E aí eu lhe levo lá para a praia de Porto de Galinhas, para a gente dar uns mergulhos lá, você vai adorar, tá? E levo você para fazer o turismo astronômico em Recife. Já está decidido. Vixe, complicou para mim. Ou então, a parte mais pesada ficou para você, viu? Muito pesado. Nossa, passagem aérea não é barata, não. Sim, mas o brinde é depois da vacina, tá? Ah, tá. Ah, beleza. Bom, mas o convite para quem quiser vir em Recife, eu hospedo com muito prazer e levo para conhecer as praias, tá? Ótimo. Bom, gente, então eu estou falando que entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. Por que estudar asteroides está muito na moda para você fazer observação? Porque, primeiro, porque tem muitas notícias de jornal e muitas notícias de fontes científicas da probabilidade de algum asteroide ou um pedaço do núcleo de cometa de atingir a Terra. Né? Cada vez mais estão caindo meteoritos na Terra, a gente está acompanhando, né, em vários estados do Brasil, e o estudo das catástrofes ele é importante. Em todo o hemisfério norte, tem mais de 20 observatórios dedicados exclusivamente a rastrear asteroide em rota de colisão com a Terra. Mas no hemisfério sul, só existem 2 observatórios pesquisando asteroide em rota de colisão com a Terra. Um fica na Austrália e outro fica no Brasil, exatamente no sertão de Pernambuco, é isso que eu vou falar agora. Mas um outro tema é o tema da mineração. O capitalismo, ele está vendo que muitos minérios nobres, metais nobres, existem em núcleo de cometa e existem em asteroides. E a tecnologia já está permitindo que uma sonda desça em um asteroide ou no núcleo de um cometa para fazer escavação mineral e trazer metais nobres. Então, isso nós vamos ver, não vai demorar muito. Então, é uma fonte de pesquisa. E muitos telescópios, inclusive de astrônomos amadores, já estão se dedicando a procurar cometa e asteroide. Então, isso é uma observação astronômica de ponta. Não é só coisa de feira de ciência, nem de amador, não. Então, quem puder se especialize nisso. O Cristóvão Jacques tem um grande observatório, acho que em Minas, que faz observação desses corpos pequenos e eles são craques, né? São muito bons nisso. Então, eu vou fazer aqui a divulgação de um observatório, né? Bom, isso aqui é só uma coisa fora de escala totalmente do que é o cinturão de asteroide. Todo mundo sabe, né? O cinturão de asteroide, a grande maioria está entre Marte e Júpiter, né? Então, o que é que aconteceu? O governo federal do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, no ano de 2005, abriu um edital para se montar um grupo de pesquisa na área de asteroides. E o grupo de pesquisa que ganhou essa verba foi o pessoal do Observatório Nacional, o Núcleo de Ciência Planetária. E eles fizeram um projeto que tem esse nome bonito, eu vou ler para vocês. Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra do Observatório Nacional. A primeira letra de cada palavra forma um nome fantasia chamado Impacton. Vocês estão vendo aí, né? Impacton. Se vocês entrarem no site do Observatório Nacional, botar on.br, vocês vão ver o projeto Impacton. E eles montaram o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, OASE, que fica na cidade de Itacuruba, no sertão de Pernambuco. É um sertão brabo, uma cidade muito pobre, período de estiagem, é uma seca daquela de filme de Morte e Vida Severina.
O povo pobre sofre, o pobre. O rico não. O prefeito, o juiz e o político da região tem poços artesianos, casas grandes e não sofre. O pobre sofre porque não tem água para beber, tá? E é um local sem luz, sem poluição luminosa, e esse observatório está lá. Aqui são fotografias da cúpula. Essa cúpula veio da Austrália e esse telescópio ele veio da Alemanha. Ele tem seu foco que vai dar exatamente na posição do cinturão de asteroides. Ele é dedicado exclusivamente a isso. Ele tem uma câmera de CCD poderosíssima. Ele é, inclusive, remoto. Do Rio de Janeiro se comanda e as observações são gravadas e são mandadas para o Rio. Fica numa região muito árida, fica na região fora do centro da cidade, na Caatinga, afastado 10 quilômetros da cidade. A cidade é pequena, tem menos de 4 mil habitantes. O observatório não é aberto ao público, mas, como eu falei, 2 vezes por ano, as 2 pesquisadoras, elas viajam do Rio de Janeiro, abrem o observatório para visita pública. E eu tenho um convênio, da universidade tem um convênio com eles, e nós fazemos divulgação científica na região. Nós levamos escolas da região e de Recife, vamos em caravana, ficamos lá 2 dias, o céu lá é lindo, você vê a Via Láctea, na boa, parece o céu dos gregos, na época de Aristóteles e Ptolomeu, e vale a pena. É uma das nossas atividades fazer a visita técnica ao Observatório do Sertão. Então, eu também convido quem tiver interesse, faz contato conosco. Quando nós formos fazer a visita técnica, a gente leva as pessoas, vocês vão ver a realidade do sertão. É bom para um aprendizado sobre o Brasil, ver um outro Brasil, tá? E é bom também para ver o observatório de pesquisa. Nós já mandamos alguns estudantes do curso de Física fazer mestrado e doutorado nesse observatório. Então, ele também tem a parte de mestrado, doutorado, pós-doutorado e pesquisa na área da astronomia, da ciência planetária, no estudo dos asteroides nesse observatório, que é um orgulho para a ciência brasileira. Vários pesquisadores do mundo todo usam esse observatório, tá? Então, está feita aí a propaganda do observatório na cidade de Itacuruba, no sertão de Pernambuco. Bom, um outro objeto que vale a pena fazer observação astronômica são os cometas. Os cometas, hoje em dia, eles estão na ordem do dia da astrobiologia, porque os cometas, como tem gelo, né, água, pode ter componentes orgânicos. E há quem diga que o núcleo do cometa ele tem nucleotídeo, molécula orgânica. Então, observar e fotografar. Aliás, é uma coisa muito bonita fazer astrofotografia em cometas, tá? Isso aqui mesmo é uma fotografia do cometa Hale-Bopp, de 1996. Não. 96, estou esquecido. Que nós fizemos aqui no sertão. Foi um colega meu, não fui eu, tá? Que fez essa fotografia, tá? O Hale-Bopp, como queira, tá? Dá para perceber nessa foto 2 caudas, né? A cauda de íons e a cauda, que é a cabeleira com a água sublimando, né? Cabeleira. Bom, e eu mostro esse episódio que aconteceu porque eu gosto muito de dizer o seguinte: a inteligência humana, ela é uma coisa extraordinária. O ser humano, do homem das cavernas, a tecnologia de hoje, nós evoluímos muito. Esse episódio é bastante conhecido. Esse é o cometa, que a gente chama 67P, né? Churyumov-Gerasimenko, nome russo, e que essa sonda aqui, ela foi colocada no espaço, é a sonda Rosetta, né? E a sonda Rosetta, ela foi para o espaço, o nome do foguete eu esqueci agora, mas depois eu me lembro, né? E essa sonda ficou viajando no espaço com a velocidade de 27 mil quilômetros por hora, esperando passar esse objeto que está aqui. Isso é o núcleo de um cometa. Quando a sonda se aproximou do núcleo do cometa, ela fez descer essa segunda sonda, como se fosse um filhote. Essa segunda sonda chama Philae, né? Rosetta e Philae tem a ver com a decifração dos hieróglifos, né? E essa sonda Philae, ela desceu, vamos dizer, aterrissou, né? Desceu no solo do núcleo do cometa
E o braço mecânico da sonda fez escavações e fez análise bioquímico, né? Geoquímico também, né? Dessa rocha, vamos dizer assim, do núcleo do cometa. E achou molécula orgânica. Então, vale a pena também fazer a observação desses objetos, né? Isso é uma coisa maravilhosa, isso mostra a nossa inteligência. Bom, e eu coloco sempre que eu digo para os ufólogos assim, o ufólogo espírita, ele diz que acredita que Deus fez a vida em todos os planetas, é a teoria dos mundos habitáveis, né? E eles perguntam se a ciência acredita, e eu digo que a ciência não acredita em nada. A ciência não tem fé. A ciência é São Tomé. A ciência precisa tocar, medir, ver. E a ciência, para ver, ela delega poder à tecnologia. Então, quem vê por nós, por exemplo, é o telescópio Hubble. E daqui a pouco o James Webb, né, que nós estamos esperando. O James Webb é muito mais poderoso do que o Hubble, né? E que, quando a ciência vê, ela usa o conhecimento acumulado pela ciência, ela usa as leis da espectroscopia, de Bunsen e Kirchhoff. E as leis da espectroscopia, perdão, elas nos dão informação porque a gente estuda o átomo, né? Você está na escola, não estuda o átomo de Bohr, né? A transição, e o espectro, ele é uma mensagem da composição química, atômica, daquilo que a gente vê. Então, o telescópio, ele vê por a gente, a câmara do CCD transforma com a microeletrônica, com a eletrônica fina, com a programação de computação, de Python ou outra linguagem, transforma em informações para a gente faz a famosa deconvolução, né? Usa lá a transformada de Fourier ou outra. Então, o acumulado na tecnologia que vê por nós e a ciência que decodifica com a linguagem para nós, e nisso que a gente, entre aspas, acredita, né? Então, a ciência não tem a fé, ela usa um método chamado método científico para medir, detectar, calcular, conferir. Aí a gente diz, né? Aquele exoplaneta, ele tem ou não tem atmosfera, ele tem ou não tem água, ele tem ou não tem aminoácido, e isso que vai dizer para a gente o que é o resultado de uma pergunta. Pode ter vida, pode não ter? Então, observar é isso, né? Perfeito. Quer falar? Temos aqui algumas perguntas no chat. Façam perguntas, comentem. Vamos fazer. Participe da nossa live, que está muito boa. Vocês percebem que o professor, ele já falou para a gente sobre cometas, asteroides, astrofotografia, alguns temas aí muito importantes que nós já discutimos em pormenores no curso, e o professor está fazendo um resumo, uma volta para nós, que é muito importante. Professor, o Pedro fez uma pergunta quando o senhor passou um slide sobre asteroides. É possível estudar esses asteroides com telescópios amadores? Que requisitos mínimos tem que ter um telescópio observatório para estudar asteroides? Bom, em princípio, não. Os telescópios amadores, um asteroide, nós vemos um planeta, por exemplo, vemos Marte, né? Nós vemos Marte. Marte é uma coisa gigantesca. Um asteroide não. Um asteroide é uma coisa pequena, é uma rocha pequena, né? Comparado com o planeta. E então, qual é a luz do asteroide? É a luz do albedo, é a luz do Sol que bate no asteroide. Se ele for muito poroso, ele reflete pouco. Se ele for polido, ele reflete mais. O asteroide roda muito, né? E a magnitude de um asteroide, o melhor que tem é magnitude de 18. Né? A gente sabe que a escala de magnitude, quanto mais negativo, mais brilhante. Quanto mais positivo, menos brilhante. Então, é de 18. O próprio observatório de Itacuruba, ele fica numa região do sertão nordestino que não tem luz nenhuma, a poluição luminosa é zero. Aliás, ele foi escolhido lá por causa disso, porque não tem poluição luminosa, né? E também porque não tem nuvem, não tem chuva, claro, tem que ser. E eles só observam em noites
em torno da lua nova. Então, se a lua nova, por exemplo, é no dia 10, eles observam dia 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 5 ou 6 dias de observação do asteroide. Quando a lua começa a mandar luminosidade, já não dá mais. Então, tem que ser noite de lua nova, não pode ser no centro de uma cidade grande, tem que ser poluição luminosa zero, não pode ser num local que tem muitas nuvens, por exemplo, Recife é litoral, tem muitas nuvens, não pode. Então, se você mora numa região que tem um local sem poluição luminosa, se você mora num local que não está em período de chuva, não tem nuvens, você pode, mas o seu telescópio tem que ser bom, tá? Eu conheço vários grupos de astronomia amadora que observam asteroides. Eu citei agora o Cristóvão Jacques, né? Tem aqui em Pernambuco, tem a Sociedade Astronômica do Recife, que eles têm um telescópio de 10 polegadas, não é tão grande assim, e eles têm câmera de CCD, não é bom botar o olho, porque você não vai ver nada, é muito pequenininho, uma boa câmera de CCD. Então a resposta é, se for um telescópio pequeno, para observar numa cidade grande, é melhor ver planeta e lua, asteroide não vê. Se for num local muito seco, muito escuro, e o telescópio for bom, você pode observar. Se você tiver um bom treino, se puder ter uma tecnologiazinha, uma câmera de CCD, que não é muito caro, você vê com certa dificuldade. Se você tiver um bom olho, você acha. Tá? Perfeito. Professor, antes que o senhor continue, temos aqui um diálogo do José Vicente. Ele havia feito uma pergunta aqui sobre Mercúrio. O senhor tinha falado sobre Mercúrio. Saiu na mídia que Mercúrio tem um núcleo um pouco maior do que de Marte, por exemplo, né? Aí ele até fez uma pergunta aqui, será que isso é verdade? E depois, será que Marte perdeu seu campo geomagnético por causa do seu núcleo ser muito pequeno? Olha, eu tenho um colega, Pedro Almeida, que no nosso curso ele dá aula sobre corpos rochosos. Ele é geógrafo e trabalha com geologia de planetas, e ele sabe todos os detalhes de todos os núcleos, é incrível. Eu não sei. O que eu posso te dizer, como leigo na área, minha área é astrofísica de estrelas, é que a relação do tamanho do núcleo com o tamanho do planeta influencia muito. E o que gera o campo geomagnético é a rotação do núcleo ionizado. É verdade que saiu a informação que Mercúrio tem um núcleo proporcionalmente grande. E eu não tenho a certeza de que o que parou a rotação do núcleo de Marte foi o tamanho muito pequeno, mas é uma possibilidade muito grande, porque quando ele é pequeno, ele é muito fácil de ser comprimido pelas camadas acima dele, e ele diminui a sua rotação, né? Aliás, como sugestão, existe um filme que já passou, inclusive, na Globo, nós temos ele nós temos uma videoteca no projeto, que é um filme que chama O Núcleo. É um filme feito em Hollywood, né? E esse filme chamado O Núcleo, alguns professores passam para os estudantes, porque o filme é uma ficção científica que os cientistas detectam que o campo magnético da Terra está diminuindo. Vários fenômenos estão ocorrendo. O campo magnético da Terra está diminuindo. A temperatura da Terra está aumentando porque a proteção magnética da Terra está diminuindo. E eles descobrem que é o núcleo da Terra que está diminuindo a sua velocidade de rotação. Esse filme, até a metade dele, ele tem uma orientação de pessoas da NASA. É um filme muito bom, tem muita ciência nele. Agora, a segunda metade do filme, para poder vender e ter público, o filme começa a botar as famosas mentiras de Hollywood, né? Que são os cientistas norte-americanos que fazem um submarino tatu, ele entra no oceano e depois ele perfura a crosta da Terra, vai até o núcleo da Terra e eles colocam 4 bombas atômicas e ele dispara ela com um delay, uma diferença do tempo, que o núcleo da Terra volta a rodar. E no fundo, e depois ele descobre que tem um espião da NASA, da CIA, que quer sabotar para vender para um agente comunista russo. Então, o filme começa a ter aquelas mentiras de Hollywood na parte final. Mas a parte inicial do filme, ele é
exatamente essa informação científica, de que o núcleo de um planeta é que faz o campo geomagnético existir. Então, tá aí a dica, o filme chama O Núcleo, tá? Mas respondendo a pergunta, eu não tenho certeza se é por conta do tamanho do núcleo de Marte. Vou ficar com essa dívida aí, tá bom? Perfeito, professor. Pode Continuo? continuar. Perfeito, Bom, pode. eu também quero dizer que a observação, ela não precisa exclusivamente ser na radiação visível. Vocês conhecem o radiotelescópio, né? O radiotelescópio, ele pega a radiação que você não vê, né? E o radiotelescópio é bom que pode ser durante o dia, pode ser na chuva, né? A radiação de onda de rádio, e você, aliás, pode fazer um projeto de astronomia amadora, pega uma antena parabólica dessa de TV e faz um esquema de radiotelescópio, bota no osciloscópio. Tem gente que tem a maior habilidade nisso, com a eletrônica, tá? Mas aqui tem uma fotografia de um observatório chamado Chandra, é uma homenagem ao Chandrasekhar, né, o indiano. E esse observatório, uma sonda que está no espaço, ele vê em raio-x, né? Você sabe que você pode fotografar um astro, uma galáxia, por exemplo, a radiação de rádio, de raio-x, de ultravioleta, de infravermelho, né? De radiação visível. Então, você pode observar numa radiação invisível. E existem muitos observatórios de infravermelho, muitos observatórios de raio-x e muitos observatórios de radiação, de radiotelescópio, como chama? Então, onda de rádio, né? Acho que é 21 centímetros, né? Então, é uma área da observação que é possível se praticar, né? Fazer pós-graduação nessa área, e é uma área bem interessante, a radiação não visível, tá? Bom, eu coloco essa imagem aí, porque na minha comparação eu chamo esse sistema estelar de átomo. Tá? Veja a comparação que eu estou fazendo. Se você olhar a matéria, pode olhar aí a mesa ou a parede da sua casa. Se você botar um super microscópio, você vai ver o átomo. E o átomo, o nome diz que átomo é o não divisível, é o nome errado. Mas o átomo é um sistema, né? Tem um corpo central, que é uma estrela, e em torno do corpo central tem as migalhas que sobraram da nuvem protoestelar, que geraram os planetas, cometas e asteroides, né? E essa é uma fotografia, uma montagem do nosso sistema estelar, do nosso sistema solar. Bom, se um planeta é uma partícula, um sistema estelar é um átomo. Eu quero dizer que, comparando um cometa, um planeta, um satélite, são partículas individuais, prótons, nêutrons, elétrons, né? Partículas. E a junção desses todos, eles formam, entre aspas, um átomo, que é o sistema estelar. A matéria, se você puder olhar um átomo, vamos pegar um super telescópio eletrônico, tá? Você vê um átomo. Você vê um átomo, você vê um núcleo central. No núcleo central você tem prótons e nêutrons. E dentro do próton e dos nêutrons tem as partículas, quarks, muons, mesons, não importa, né? Você tem as partículas. Mas esse núcleo é uma espécie de caroço. Esse núcleo, no geral, ele é de carga positiva. E em torno do átomo você tem a eletrosfera, né? Vamos imaginar se você tem os elétrons girando em torno do... Se você sair de um átomo e for para outro átomo, na dimensão do tamanho de um átomo, você vai ver que de um átomo para outro há uma distância muito grande, é um grande vazio. A matéria é um vazio. Mas os átomos estão presos uns aos outros por forças de Van der Waals, ligações eletromagnéticas, né? Então, se você olhar a matéria, né, a parede da sua sala, com um microscópio que não seja muito poderoso, você vai ver que os átomos estão tão ligados uns aos outros que eles formam, por exemplo, uma matéria sólida, né? Mas, na verdade, os átomos não estão bem colados uns com os outros, eles estão afastados, eles estão presos por alguma força, né? Uma força atrativa, vamos chamar assim,
né, na ligação química lá de Van der Waals. Eles estão presos. Mas eles não estão se tocando. Se você voltar para esse mundo astronômico, as partículas formam esse que eu chamei de átomo, que é um sistema estelar. Mas de um sistema estelar para o outro há um vazio muito grande. Se você sair do sistema solar e for para o próximo sistema, que é a Alfa do Centauro, né? A Alfa do Centauro é o sistema mais próximo do nosso sistema solar. É um vazio muito grande. Mas Alfa do Centauro e o sistema solar estão presos. E junto com eles, da mesma maneira que no átomo, você pega um objeto de 1 centímetro cúbico, ali tem um número de Avogadro, né? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de átomos presos, formando um corpo único. Se você pegar bilhões e bilhões de sistemas estelares, você forma também um sistema preso, que é esse aqui, que eu chamei de molécula. Eu estou fazendo apenas uma comparação didática, tá? Para a gente viajar no micro e no macro, no micro e no macro. Professor, Oi. só complementando aqui, então vocês percebem que a analogia que o professor Antônio está fazendo, que é uma analogia bem interessante. Então, ele partiu lá do planeta Terra, depois está trazendo aí partículas, átomos, moléculas. Então, ele já chegou lá na molécula, pela analogia que ele está trabalhando, que seria uma galáxia. Isso. Então, vocês podem perceber que é uma analogia interessante com o tamanho do nosso universo. Então, o universo ele é muito grande e apenas fazendo analogias desse jeito que podemos ter uma ideia sobre o tamanho dele. Isso mesmo. As galáxias são estimadas em 200 bilhões de sistemas estelares. 200 bilhões de sistemas estelares. Há um número que diz que cada planeta tem em média, cada estrela tem em média 4 planetas. Então, se tem 200 bilhões de estrelas na galáxia, tem 800 bilhões de planetas. Por isso que a euforia de dizer tem que ter vida fora da Terra, porque o número é muito grande, né? Agora, do mesmo jeito, se você pega as moléculas, e as moléculas, elas se ligam por ligações bioquímicas, biofísicas, o número de milhões e milhões, de bilhões e bilhões de moléculas, você forma um tecido. Você forma isso. Perdão. Você forma isso. O que é isso? Gente, isso é... Essas imagens aqui, essa imagem do sistema solar, ela é uma montagem computacional de fotos reais. A estrela é assim, os planetas são assim. Apenas o fotógrafo juntou tudo para poder ficar didático. Mas essa imagem aqui, ela é uma fotografia real, né? É uma fotografia, você pode achar dezenas de fotografias reais de galáxias, né? Essa fotografia aqui, eu botei porque ela é um enxame de galáxias. O telescópio espacial Hubble, ele deu um zoom e ele foi a uma distância de 13 bilhões de anos-luz, né? Ele chama Ultra Deep Field. Então, em 13 bilhões de anos-luz, ele ficou lá várias horas captando a luz para revelar a imagem, e ele achou esse enxame de galáxias. Gente, uma galáxia dessa, que está a 13 bilhões de anos-luz, se um hipotético habitante de um planeta, de uma galáxia dessa, mandar uma mensagem para a gente, a luz vai chegar aqui na Terra 13 bilhões de anos depois. Obviamente, nós não estaremos mais aqui, porque o sistema solar vai desaparecer, né? O Sol vai morrer e a Terra não existirá mais. Então, é uma coisa muito louca, né? Mas se você juntar todas as galáxias em aglomerado de galáxias, aglomerado local, grupo local, tem aglomerado de galáxias que elas são presas pela força gravitacional, que são milhares de galáxias. Aí o que é que se fez? Se juntou todas as fotografias dos aglomerados de galáxias, se botou no programa de computador e o computador fez uma modelagem, uma simulação de computador para mostrar como é o tecido do universo. E deu isso. Isso não é uma fotografia, isso é uma modelagem computacional. Cada ponto desse brilhante é um aglomerado de
milhares de galáxias. Cada filamento desse são galáxias presas, entre aspas, né, sem tocar, claro, por atração gravitacional. Lembra da comparação que eu fiz dos átomos e das moléculas? Eles não se tocam, são forças, né, eletromagnéticas, van der Waals, aquelas forças que prendem. Então, esses filamentos são galáxias. E esses buracos vazios aí, escuros, em princípio, são vazios. Daqui a pouco a gente vai falar que danado de vazio é esse, se existe ou não, tá? Professor, nós percebemos a analogia entre o micro e o macro através de algumas leis da natureza, né? Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton e a lei de Coulomb, né? Sobre a força. Perfeito. Elas são parecidíssimas uma com a Perfeito. outra, né? Mas representa o micro e o macro. E a analogia, ela é muito importante, né? O Bruno Henrique, ele diz o seguinte: essa explicação está muito didática, e fazer essa analogia me faz perceber e aproximar de forma bem mais didática essa astrofísica linda, né? E gratidão a vocês. Ótimo. Agora, com esse tipo de comparação, a mente humana, a imaginação humana viaja. Isso. Porque se nós temos esse universo, então, o que é que as pessoas já dizem? Ora, então deve existir outro universo. Aí a teoria do multiverso ela é muito forte a partir disso daí. É muito curioso, né? E deixa fluir. Né? Os cosmólogos dizem que se você fizer as contas com as equações de Einstein, é possível admitir a existência de multiverso. Ainda na conta matemática, da matemática teórica, né? Daquelas contas lá de Einstein. Mas é importante isso, porque a gente vê que em qualquer ponto dessa imagem, nós não sabemos onde está nós, a Terra, né? Eu vou voltar aqui. Nós estamos aqui, a Terra, esse planetinha aqui, né? A Terra. Nessa imagem aqui, essa não é a nossa Via Láctea, mas se fosse, é uma galáxia espiral, esse braço aqui, que é o braço de Órion, nós estaríamos lá na pontinha, o sistema solar, nós somos literalmente da periferia, estamos no finzinho do braço de Órion, né? Vejam, se essa galáxia tem 200 bilhões de estrelas e estimado 800 bilhões de planetas, e a cosmologia diz que o universo ele é homogêneo, ou seja, para onde você olhar, você tem átomo, próton, nêutron, elétron, gases, nuvens, meio interestelar, estrela, atmosfera, água, oxigênio. Aí a pergunta que se faz, ora, os elementos químicos, a atmosfera, a água, a pressão, a termodinâmica, ela só existiu na Terra porque não existiu em outros 200 bilhões de sistemas estelares. E mais ainda, porque não existiu nesses bilhões e bilhões de sistemas galácticos. Hoje já se estima 4 trilhões de planetas. E o universo é homogêneo. Então, os ufólogos, eles viajam na especulação de que tem que ter vida. E eles se baseiam muito numa frase do famoso Carl Sagan. O que é que Carl Sagan diz? Ele faz uma pergunta assim para vocês. O que é que lhe assusta mais? Saber que está cheio de extraterrestres esquisitos em mundos estranhos, ou admitir que nós estamos sozinhos na imensidão do universo? O que é que lhe assusta mais? Verdade. Professor, complementando aqui, essa explicação do senhor sobre os planetas, já que existem esses ingredientes, por que só a Terra teria vida, né? Aí o William diz o seguinte, podemos dizer que, de alguma forma, acontece a morte de uma estrela e ela libera os átomos, como hidrogênio, carbono, oxigênio, outros átomos, vamos dizer assim, né? Então, o universo, ele está em um ciclo, que uma estrela morre e já existe o ciclo do nascimento de outra estrela, né? Aí, desta forma, aí ele continua assim, desta forma pode-se ter água e ingredientes para a vida, né? Como a conhecemos ou não, realmente. Por que não existir a vida, né? Aí a física clássica, ela diz o seguinte,
o paradoxo de Fermi, ele trata da questão, né, que o senhor está falando aí, e o Pedro complementa que a analogia que o senhor está fazendo é muito interessante, né, excelente. Aí ele diz o seguinte: mas as forças que ligam os vários elementos na molécula e na galáxia são diferentes, certo? Bom, Na molécula predominam forças magnéticas e na galáxia predomina gravidade, será isso? até onde a gente conhece da física clássica Mas aí eu faço. Isso é verdade. Das quatro forças que nós conhecemos, as mais fortes são a nuclear forte e fraca, mas elas só atuam dentro do núcleo do átomo. Não atuam nem fora do núcleo. Depois vem a força eletromagnética, que é mais fraca, mas ela atua na região dos átomos e moléculas. Mas como a matéria é neutra, a força mais fraca, mais fraquinha de todas, é a que domina o mundo macroscópico, o mundo astronômico, que é a força gravitacional. Tá? Até onde nós conhecemos. Porém, a cosmologia e a relatividade está começando a investigar novas forças. Eu vou mostrar aqui, né, um debate que eu não sou especialista, eu tenho amigos que são cosmólogos que trabalham com isso, que é esses dois nomes aí estranhos, energia escura e matéria escura. A energia escura é uma forma de energia que preenche o espaço com gravidade negativa. A energia escura seria responsável pela expansão do universo, como se fosse um gás que você aquece ele e aquela termodinâmica de vapor, ela expande o gás. Será que a energia escura é isso? E a matéria escura? A matéria escura é uma forma de matéria que não emite radiação e preenche o espaço em torno das galáxias, que é a matéria escura que faz a periferia da galáxia girar mais rápido, né? Então, essa discussão ela está muito em moda, porque ela está discutindo o que é exatamente o vácuo, se o vácuo é o vácuo quântico, uma flutuação, se tem alguma outra força estranha, esquisita, que está sendo descoberta aos pouquinhos, ou o que é que nós precisamos de observar, falando nos limites da observação astronômica, é um quasar, nós temos que observar o núcleo de uma galáxia, nós temos que observar uma estrela variável, uma cefeida. O que é que nós temos que observar para compor o mapa da energia do universo, para concluir, usando o método científico, né? não achando, concluir que existem forças novas que estão atuando na expansão do universo e que elas podem ter a ver com essa tal de energia escura e matéria escura, que os gregos chamavam quintessência, que depois chamaram de éter, né? Essa coisa está na moda para a pesquisa da observação, que junta a astrofísica com a cosmologia. Isso está na ordem do dia. Então, nós percebemos aí o nosso tema, sendo falado agora pelo professor, os limites da observação astronômica. E o William, ele já acrescenta até mesmo a física quântica, né? A mecânica quântica é que chega em um certo ponto que a observação ela não consegue ser feita mais na luz visível, na luz, no espectro do raio-x, de outros espectros, e você começa a trazer outras teorias. Eu acrescento aqui a teoria das cordas e outras teorias Perfeito. que tentam explicar isso. Aí, a física clássica, o canal aqui no YouTube Física Clássica, que eu peço que vocês participem também do trabalho deles, diz o seguinte: a física busca por partículas chamadas gravitons, que seriam condutoras da gravidade. Entretanto, podemos não estar olhando para o lugar certo, pois os gluons já cumprem o papel de coesão dos átomos. Olha só que complexo que vai ficando a física junto com a astronomia. Não seriam os gluons os responsáveis pela força nuclear forte que representariam a gravidade na escala quântica? Muito bem lembrado, porque para a gente entender o cosmos, o universo, a gente tem que entender a física de partículas, a física do micro. Então, como você falou e o colega aí falou muito bem, você tem que entender como se dá a força de ligação
dos habitantes do núcleo do átomo. Os gluons, gluon que significa cola, né? Os gluons, as partículas que geram matéria, como o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs é um elemento fundamental nisso. Os quarks, os 18 irmãos da família dos quarks, com suas cores e sabores. Agora, o mundo dos neutrinos, que está tomando uma nova versão. Então, se você mergulhar na floresta do subnuclear, você vai ver que tem muitos bichinhos lá, estranhinhos, novos, que estão sendo descobertos. Então, tem dentro do próton, dentro do nêutron, habitam outros, eu chamo de bichinhos, tá? Outras partículas elementares, né? Como ele falou, o gluon, o meson, os quarks, os bósons de Higgs, todos essas pequenas manifestações, que a gente chama partículas elementares, elas podem responder pelos fenômenos astronômicos. Porque há quem diga que a matéria escura é um mar de neutrinos. Há quem diga que podem ser os bósons, há quem diga que são os taus, né, o tau é uma partícula. Então, mergulhar no mundo do muito pequeno pode explicar o fenômeno do muito grande. Incrível. É isso mesmo. Então, precisamos aproximar as duas escalas aí, a macro e a micro, né? Para a gente ter uma ideia sobre a condução do universo. Isso mesmo. Bom, eu Perfeito. encerrei aqui e eu fico muito honrado, muito alegre que tem um grupo de pessoas de vários estados que estão discutindo ciência. Possivelmente nesse grupo tem muitos jovens, não é, Leandro? Né? Muitas moças e rapazes jovens. Vejam como é bonito. As pessoas dizem que os jovens não só querem balada, não querem estudar. Não é verdade. Temos tantos jovens apaixonados por ciência. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o mundo não está perdido, porque os jovens estão querendo falar de ciência, estudar, pesquisar. Então, eu dou os parabéns para você que está abrindo espaço para esse debate, para todas as pessoas que estão aí, inclusive as pessoas que não são dessa área de formação das ciências exatas, que são apaixonados por astronomia. Então, fico muito feliz, tomara que em outros momentos nós estejamos juntos novamente. Tá? Agradeço a participação do senhor. Caso alguém queira dar os últimos comentários aí, fique à vontade, pessoal. E é isso aí, professor. Nós precisamos dessa rede de conexões entre pessoas que gostam de falar de astronomia, que possuem projetos sobre astronomia, sobre outras ciências, né? O pessoal, eu já peço a vocês que entrem nas redes sociais do projeto do professor, que é muito importante, né? E quem sabe nós possamos visitar presencialmente essas atividades, conhecer Pernambuco, que é muito bonito, né? Podem Eu não vir. tive ainda a oportunidade de conhecer Pernambuco. Olha só que legal, pessoal. O João Leandro, Vitor. o convite que eu fiz é para valer. Né? Ó, Eu recebo muito bem na minha casa. Como eu falei, não é uma coisa de luxo, é um hotel de 2,5 estrelas. E eu levo para a gente fazer um turismozinho nesses observatórios históricos e a gente vai dar um mergulho na praia de Porto opa, Galinhos. Está todo mundo convidado. Eu só não consigo pagar a passagem no momento, viu? professor, o João Vitor disse que tem 18 anos. É um prazer estar aqui. E obrigado por abrir espaço para a gente discutir nossa amada astronomia. Olha que legal. O Parabéns, João William, Vitor. que tem 23 anos, olha só, tem muitas pessoas que não são da área da astronomia, estão aqui conosco aprendendo. Isso é muito Ótimo. importante. Tenho 23 anos, estudo tecnologia da informação, mas estou fascinado pela física universo, ela é de Goiânia. Olha que legal. Muito bem. A Física Clássica, que é um canal parceiro nosso aí, ele diz o seguinte: parabéns pela live, sou pesquisador no Lab Map da Universidade de Mogi das Cruzes, atuo na área de ciências biológicas, faz divulgação científica. Olha que legal. O William já quer ir no observatório que o senhor divulgou. Forte abraço. Convidado. O Bruno já está cobrando, né, o convite. Se tiver um chão para dormir, ele topa. O Bruno participa lá
da Estação Ciência, agora ao vivo eu não vou saber falar direitinho. Ele participa de vários projetos no Rio de Janeiro, Ciência Móvel do Rio de Janeiro e outros projetos também, que ele já sabe como que é visitar outros espaços desse, né? E será uma Ótimo. oportunidade muito legal para ele. Que bom, Que Bruno. bom, rapaz. Excelente. O canal do YouTube No Mundo da Lua Oficial, ele diz que gosta muito de estudar o universo e astronomia. E uma pergunta, só para a gente encerrar, professor, qual a diferença, deixa eu achar onde que está aqui, qual a diferença entre cosmologia e astrofísica? A Ah, cada tá. dia próximos, né, professor? É. São áreas muito próximas, mas a cosmologia, ela trabalha muito com o universo como sendo um corpo único. A cosmologia considera o universo um corpo único e aplica as leis da termodinâmica para o fluido cosmológico, considera esse universo todo homogêneo, como se fosse um gás, exatamente um gás, usa as leis da hidrodinâmica, as leis de Bernoulli, a equação de Bernoulli, só que o fluido que eles aplicam às equações de Bernoulli é o chamado é o magneto hidrodinâmica quântica, né? O fluido é como se fosse um plasma com características relativísticas e quânticas, mas o universo é uma coisa única, tá? E todo homogêneo, como eles chamam, homogêneo e isotrópico, tá? Todo lugar que você observar é tudo igual. Então, e eles estudam se esse corpo, a densidade desse corpo, se esse corpo se expande ou se comprime, ele estuda isso. E a astrofísica estuda os astros individualmente. Uma galáxia tem a astrofísica galáctica, estuda a galáxia. A astrofísica estelar, estuda as estrelas. A astrofísica planetária, estuda os planetas. Então, essa é a diferença básica. Legal, perfeito. Só uma pequena correção, o Bruno Henrique é lá do Rio de Janeiro, ele trabalha e participa da Caravana da Ciência e do Ciência Móvel, que são projetos muito interessantes, e o Bruno já fez uma live conosco aqui no canal e no curso. Bom, Que bom. pessoal, agradeço mais uma vez a presença do professor Antônio, uma conversa distraída, é uma conversa tranquila, né? É muito bom conhecer pessoas que amam o que fazem, e o senhor mostra isso na fala do senhor, né? Dos projetos, do interesse, da vontade de ensinar, divulgar e até mesmo aprender com todos nós. Professor, muito obrigado. Muito As obrigado, um portas grande do... abraço para todos e todas e até a próxima. Ótimo. E as portas do nosso curso, do nosso canal estão aí. Obrigado, pessoal, e Obrigado. até Boa mais. noite. Até quinta-feira na nossa inauguração da Recoastro. Valeu!